Fala pessoal, tudo bem? Estou aqui no JP Podcast com um convidado incrível que eu tenho certeza que você vai gostar. Ele vai estar trazendo uma situação que eu acho que é uma causa importante para o nosso país, para o mundo. E antes disso, eu também quero falar, antes de apresentá-lo, eu quero agradecer a você que está aqui assistindo o JP Podcast, você que está compartilhando, você que já se inscreveu aqui no canal. Então, gratidão. E gratidão por essa sexta-feira, gratidão por você aproveitar esse final de semana, amanhã já é sábado, depois domingo, e você está curtindo todos esses dias e vivendo a sua vida. E eu te chamo para esse despertar da sua própria consciência. E trazendo essa situação ao qual eu falei, o meu convidado de hoje é Vitor. Então, assim, seja bem-vindo, Vitor, aqui no JP Podcast. A gente agradece e que você agora possa se apresentar para a gente, falar um pouquinho quem é Vitor. Seja bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui. É uma honra, um prazer imenso por esse espaço, né? O meu nome é Vitor Transilo, eu sou protetor da causa animal, acadêmico de medicina veterinária, e vim aqui hoje. Me sinto muito honrado pelo convite, porque hoje a gente não vê tantos espaços assim para protetores da causa animal, então poder estar aqui, poder falar um pouquinho sobre isso e ajudar a incentivar as pessoas também sobre isso vai ser algo muito rico. Estou muito feliz de estar aqui. Beleza. E aí, você pode contar um pouquinho sobre a sua história, como foi que isso começou? Que eu acho que para chegar nessa causa animal, você é filho, você teve infância, adolescência, até chegar aqui nesse homem que hoje está procurando ajudar mais, principalmente nessas causas, que eu acho que toda transformação começa dentro da gente. Então, para eu poder pensar na causa animal, eu também primeiro tenho que olhar a minha essência, entender que todos nós somos conectados, que o outro também faz parte de mim. O outro é a extensão de mim, e não importa se é o ser humano. Então, se você for olhar a constituição de uma árvore, a constituição de um animal, se você for analisar a sua também, todos vêm da mesma origem. Então, por que não a gente se atentar também para as causas do outro ser humano, do animal, das árvores, dos rios, da terra? Então, eu acho que a gente tem que buscar sempre isso, Vitor. E como foi que isso começou? Na verdade, isso eu sinto que já veio comigo, né? Legal. Desde pequeno eu já tenho uma afinidade muito grande com a natureza, com os animais, desde pequeno. Eu tive uma infância um pouco conturbada, né, em algumas questões familiares. Isso também me influenciou, né, buscar momentos para o meu eu, né, para o autoconhecimento, para eu poder me entender melhor, para eu poder me escutar melhor. E eu acho que eu tive muita sensibilidade desde novo com a causa animal, porque eu via que eles sofriam muito, eu via os animais abandonados nas ruas, eu via que ninguém cuidava. E eu ficava assim tentando entender, porque as pessoas romantizavam muito, né, a questão da religião, de que Deus e o mundo é tudo maravilhoso, de que tudo é perfeito. E eu acredito sim, né, em Deus, acredito na questão do universo, acredito na bondade das pessoas também. Mas eu acho que a gente precisa ter propósitos aqui. E dentro desse propósito é que a gente vai fazer o bem, vai fazer o mal, vai fazer o que a gente quiser fazer para contribuir para a sociedade, né? Então, desde pequeno que eu enxergo essa questão nos animais e desde pequenininho que eu vejo assim que eles precisam de auxílio, de ajuda. Então, quando eu era mais novinho, eu pegava os animais, levava para casa. Já tive gato, cachorro, já tive pássaro, jabuti, coelho, tudo que você imaginar assim eu já levei para casa, né? Pegava na rua e levava para casa. Minha mãe ficava desesperada porque no fim das contas ela me ajudava, né? Mãe é sempre mãe, a gente sabe. Me ajudava a dar conta desses bichinhos. E foi assim da minha infância até a minha fase adulta hoje. Eu sinto que existe uma necessidade muito grande de falarmos sobre a causa animal, de falarmos sobre os animais, dos direitos deles, porque as pessoas pensam que eles não têm direitos e eles têm, né? Nós somos a natureza, nós somos o universo, assim como eles também são. Então, isso precisa ser respeitado, né? A gente tem muito que aprender com eles. A questão da sensibilidade humana, às vezes a falta de sensibilidade humana, tem muito a ver também com a forma como essas pessoas tratam os animais, né? Tem gente que acha que abandonar é uma coisa normal, tem gente que acha que deixar um animal preso numa corrente o dia todo dentro de casa com suas limitações é normal. E tudo isso de uma forma se enquadra em maus tratos, né? E a pessoa não tem essa sensibilidade. Às vezes não é nem uma questão de maldade, às vezes é porque a pessoa não tem a informação que deveria ter, né? Às vezes é falta de conhecimento mesmo, é ignorância. E não é às vezes por culpa da pessoa.
Poder público a gente não vê falar sobre isso, a gente não vê uma disciplina nas universidades, nas escolas, principalmente, que fala sobre a questão animal. Não tem disciplina na escola que fala sobre animais, né? Deveria ter. Então, eu vi desde pequeno que eu venho acompanhando esse processo e entendendo que hoje um dos meus propósitos aqui é mostrar para as pessoas que elas precisam sim olhar para a causa animal, que elas precisam se respeitar os animais e que elas precisam de alguma forma contribuir para essa causa que é tão desassistida. Maravilha. Só que hoje eu acho que mudou já bastante. Se a gente for analisar da década de 70, 80, década de 90, agora para 2000, eu acho que muita coisa mudou. Hoje com as redes sociais em que alguém filma os maus tratos e aí todo mundo se mostra ali que não está de acordo com aquilo, é como você falou, hoje já tem lei específica, né, que fala sobre a questão do maltrato com aquele animal. Só que para a gente pensar, é o que eu vejo do maltrato com o animal ali naquele momento, que a pessoa pode estar com a raiva, a pessoa pode estar triste, a pessoa pode estar em várias situações. Não estou justificando, mas eu acho que é isso. Primeiro, para a gente entender que o outro é tanto quanto a gente também tem que buscar isso dentro da gente. Porque tem hora que a pessoa também está se achando tão... não tá nem se achando nada, que é por isso que também trata o outro de tal maneira. Isso desde o animal, a planta, ao outro ser humano. Porque quando a gente passa para entender quem realmente nós somos, e aí é um passo para uma realidade diferente, e a gente entender que aquele ser, ele também faz parte, ele está ali também para me ensinar, ele está ali também para eu poder ensinar algo para ele. Então, um cachorro, um gato, ele tem sempre algo para nos ensinar. Sempre. Para a gente desenvolver amor, para a gente ter essa sensibilidade de entender aquele animal que te olha assim, que tem você como um Deus, como um rei, e te ama e te respeita. Então a gente tem que começar a desenvolver essa sensibilidade para não acontecer, como você está falando, esses maus tratos com abandono, com a falta de amor mesmo, que eu acho que surge aí a questão do egoísmo. Porque o egoísmo, ele é o pressuposto para mim de todas as outras emoções, né? Da falta de amor, do maltrato, de tudo. Porque se você tem um amor, se você ama, você vai respeitar, você vai cuidar. Então aí vem todo um leque de outras situações. Mas conte para mim, além dessa situação que você falou, desde pequeno vem acontecendo isso, como surgiu essa situação de você querer entrar nessa causa, de estar vestindo essa camisa? Acho que você também tem um podcast que você fala sobre essa situação, da situação dos animais. Conte pra gente. Então, eu já queria meio que abraçar, né, o que eu podia quando eu já era pequeno, então eu levava os animais que eu podia pra dentro de casa. E aí depois que a gente pensava como é que ia fazer, minha mãe às vezes se encontrava em situações desesperadas. Meu filho, não acredito que você trouxe mais um animal aqui. Mas era mais forte do que eu, né? Eu sei que eu não sou nenhum super-herói, né? E é difícil alguém ser um super-herói. Mas se você for o super-herói? Não, eu não quero esse rótulo, na verdade, esse peso. Porque eu acho que todos podemos ser juntos, né? Eu acho que o super-herói em si são todas as pessoas que estão ali envolvidas no processo. Ou de repente a gente tem um conceito que super-herói é aquele que bota uma capa e sai voando para salvar a donzela. Ou fazer algo mirabolante, grande, que a gente não consiga fazer. Mas eu acho que o primeiro passo de um super-herói é se reconhecer nesse processo humano e fazer a diferença. E você tá vindo fazendo a diferença. Por que você não pode ser um herói? Verdade. Não. É uma contribuição muito grande, assim, hoje eu tenho consciência disso, né, e o podcast, né, que chega também, vou falar um pouquinho dele mais pra frente, ele me deixa muito mais satisfeito com a contribuição que eu quero trazer, porque antes eu e minha mãe só ajudavam os animaizinhos que ficavam na colônia, né, onde a gente mora, e era só aqueles animais ali. E aí eu pensava muito nessa questão, poxa, e os animais que estão em outro local, e os animais que estão em outro estado, em outro país? É um misto de sensações, né? Você consegue salvar a vida de alguns animais, então você se sente muito feliz por isso e satisfeito, mas ao mesmo tempo, por você não conseguir salvar e assistir outros, você termina se sentindo impotente em alguns casos. Foi aí por isso que eu comentei com você, né? Que eu acho que a corrente faz a gente ter
um ato de heroísmo maior, mais forte. Muita gente falava assim também pra mim: Vitor, você salvou a vida desse animal. Aí eu falava pra ele: sim, eu salvei a vida desse animal e mudei a vida desse animal. Então pra mim isso é maravilhoso, por mais que eu não tenha conseguido salvar a vida de outros. E esse processo eu fui entendendo aos poucos, né? Eu não preciso salvar todos os animais, até porque é humanamente impossível fazer isso. Mas os que eu salvo, pra mim tá sendo muito gratificante, porque eles estão hoje vivendo e estão nos lares com os tutores, né? Porque por conta da minha contribuição. Então, por eu ter feito isso para a vida daquele animalzinho em específico, e que eu digo para você, a maioria dos animais que eu cuido, né, e que eu salvo, marcam a minha vida mesmo. Eu nunca vou esquecer deles, assim. Eu posso dizer para você que eu aprendo muito mais hoje com eles do que com o ser humano. É um aprendizado, assim, muito do autoconhecimento, né? Em muitos momentos eu fico sozinho brincando com os animais. As pessoas até comentam assim: nossa, ele fica ali com os animais feliz da vida, brincando e tal, feliz. E tô ali feliz mesmo, tô aprendendo. Tô entendendo como é o comportamento de cada um. Como é que cada um demonstra o seu amor, que não é igual, né? O cachorro, por exemplo, ele é muito mais eufórico, ele demonstra muito mais. Já o gato, ele não demonstra tanto assim como o cachorro, mas tem a sua forma de demonstrar. E a gente pode fazer uma relação também com o ser humano, né? Tem pessoas que são mais calorosas e já tem pessoas que não são de demonstrar o que sentem, que são mais frias. E isso não significa que essa pessoa não ame você como ela, porque você demonstra mais e ela não demonstre tanto. Cada pessoa é de um jeito e a gente precisa entender e respeitar esse universo, né? E isso vai muito atrelado também à causa animal. Então eu ajudava muito esses animais nessa colônia, né? E depois de um tempo a gente resolveu abrir uma conta no Instagram. Eu tive um sonho em específico, né? No dia 16 para o dia 17 de janeiro, que eu deveria divulgar os animais na OLX, nas redes sociais, no Google. E no dia 17 que eu acordei, eu falei: eu vou abrir essa conta. Foi Deus que colocou isso aqui na minha mente, eu vou iniciar esse projeto, que é a minha página hoje de proteção de animais, né? Que é o Adote um Gato de Rua. E aí eu falei assim: eu vou começar a divulgar. E comecei a divulgar no OLX e tal, apesar de não ter sido uma experiência muito legal. E terminei ficando só com o Instagram. E aí eu fui vendo o quanto eu poderia ajudar outros animais e outros protetores, sem ser somente aqueles que eu cuidava. Então eu expandi um pouco essa contribuição minha. Não só cuidar dos animais que eu cuido ali da colônia e conseguir adoção para eles, mas como ajudar outros protetores, e que muitos tinham dificuldades, né, de utilizar as redes sociais, de tirar foto. E como eu tenho facilidade com isso, eu comecei a ajudar outros protetores aqui do estado da Bahia a conseguir adoção para os animais que eles pegavam para salvar. E aí e eu sempre ainda tendo aquela sensação de que faltava algo. E foi aí que veio o podcast, que eu falei assim: eu vou contribuir, eu vou levar informação para o país inteiro sobre como as pessoas podem contribuir para a causa. Eu quero mostrar para as pessoas que existem pessoas como eu que fazem esse trabalho e que fazem trabalhos até maiores do que eu, porque tem protetores que fazem muito mais coisas do que eu faço, por exemplo, né? Eu sou um ponto ali de ajuda, de contribuição na causa, mas existem outros que têm outros pontos de contribuição, né? E a gente vai se encaixando ali. Mas a vinda do podcast para mim foi uma realização assim, muito grande, pessoal, de vida. Porque é algo que já está ali, a gente já publicou. Eu não sei até quando, a gente não sabe, né? Até quando a gente vai estar aqui nesse plano. Então, só de já ter contribuído com 5 episódios que eu lancei, que muitas pessoas estão me dando esse feedback, que o aprendizado já está sendo muito grande, só com 5 episódios que estão ali. Isso para mim é uma realização muito boa e muito bacana, porque eu quero fazer a diferença para a causa. Eu quero que as pessoas lembrem de mim como uma pessoa que contribuiu muito para a causa animal no nosso país, que infelizmente é muito desassistida. Exatamente. A gente estava conversando antes aqui, pessoal, em off. Se eu perguntar para você que está assistindo aqui agora, você sabe alguém que cuida dos animais assim, que tem essa causa como um propósito? Ou a gente só percebe aqueles políticos que tiram foto com os animais para aquele momento da política e depois a gente não vê muita coisa? A não ser que ele já seja um profissional da área, né? Porque ele já tem o consultório dele, ele já faz um trabalho assim também, mas é um momento que a gente percebe que alguém se mostra querer fazer algo. É uma coisa que também a gente tinha conversado, é dizer assim, para mim toda mudança em relação à questão dos animais, do meio ambiente e do planeta, está no ser humano. Porque qualquer animal que está abandonado, qualquer árvore cortada, qualquer rio poluído, foi alguém que fez. Foi um ser humano. Então, se o ser humano ele muda a mentalidade, ele muda essa parte da realidade dele, ele também vai mudar o rio que ele não vai precisar poluir, aquele lixo que ele não vai precisar jogar fora. Vamos para outra coisa. Vamos ver que o cachorrinho ou o gato não vai ser colocado num saco, jogado
numa BR, ou jogado no lixo, jogado dentro d'água. Então, muita coisa vai mudar, porque se a pessoa falar assim, eu não posso ficar, mas será que eu posso levar e deixar em um local para fazer uma doação? Procurar Vitor, procurar as outras pessoas que já fazem um trabalho voltado para isso, dizer, ó, eu gostaria muito, mas infelizmente eu não estou podendo ficar. É melhor, é muito mais digno de que você fazer uma violência, né, com o próprio animal. Porque se é um cachorro, um gato que já convive com a pessoa, vai ter violência emocional, porque ele tem você como dono. Já tem uma conexão e você de repente faz esse corte de forma muito brusca. Vai deixar ele lá de qualquer maneira, imagine. Tem alguns que ficam sem comer, passa 3, 4 dias, porque ele ainda está achando que o dono vai vir buscar Exato. ele. Imagine, gente. Então, é uma questão de mudança de mentalidade. E para eu mudar essa mentalidade, eu preciso saber quem eu sou. E eu sempre digo, nós somos seres espirituais vivendo aqui na matéria uma experiência. Então, o cachorrinho, o gato, ou todos os outros seres, eles também estão aqui para nos ensinar. E também estamos aqui para ensinar. Então, qual a comunicação que eu estou dando a partir do momento que eu faço um maltrato desse com um animal? E a gente também não vai muito longe, né? Porque esses maltratos também chegam até o ser humano. Chega ao ser humano, chega ao animal, chega à planta, chega aos rios e ao ar também, porque a gente respira. Mas muita gente adora poluir sem achar que um dia pode faltar oxigênio e cair duro no chão. Exato. Tem a né? questão das zoonoses também, né? Exato. Que são dos animais que passam, mas isso muito contribuído pelo homem. Isso. Então, quais são os cuidados que eu preciso ter? O que é que eu preciso fazer? Então, nós temos condições hoje de refletir sobre isso. E o que eu digo hoje, eu prefiro dizer assim, eu não quero ficar, entrega para alguém, bota numa instituição, mas não joga o bichinho em qualquer lugar. Né? Então, é essa mudança, é uma coisa que é de coração, mas assim, você tem que saber Exato. isso dentro de você. Você vai se sentir bem, né, fazendo isso, ou você vai se sentir melhor se você entregar para alguém ou entregar para uma adoção. É muito melhor, talvez alguém vai cuidar melhor do que você estava fazendo. Exatamente. E com tudo isso que eu estou trazendo, Vitor, você pode dizer também um pouquinho pra gente, para você chegar até aqui, o que foi que aconteceu na sua vida, no seu passado, né, como a gente tinha conversado um pouco aqui em off? Posso, claro. Na verdade, eu digo pra você assim que eu tenho uma vida bem conturbada, assim, né, bem corrida. Eu sou ligado no 220. Eu nunca fiquei sem fazer nada, né, especificamente, sempre estou buscando algo para fazer. Antes eu me perdia um pouquinho nos projetos, porque eu tenho TDAH e eu não sabia, então eu fui diagnosticado esse ano. Então, até do ano passado para trás, muitos projetos que eu começava eu não conseguia desenvolver, não conseguia terminar. Alguns que eu conseguia focar mais eu até, né, deslanchava um pouquinho, mas outros eu não conseguia. E aí, com a questão da atuação na causa também, né, onde a gente passa por muito sofrimento, né, são muitas preocupações, a gente gasta o dinheiro que a gente não tem, porque é como um filho pra gente, a gente não deixa de dar alimento pra ele. Então, assim, a gente tira do nosso, a gente pega emprestado, mas a gente não deixa aqueles animais sem comer, né? Então, são situações que a gente passa muito fortes. O financeiro, quando tá muito, assim, apertado pra mim, é uma coisa que mexe muito com o meu emocional. Então, eu fui diagnosticado com depressão, né? Faço tratamento até hoje. Eu sou uma pessoa ansiosa, eu tenho ansiedade, além do TDAH que eu descobri esse ano. E muita gente fala assim, nossa, Vitor, você fala tão bem, tão tranquilamente sobre essas coisas. Eu falo porque isso é muito comum, muita gente tem medo de falar sobre isso. E eu acho que quanto mais a gente fala e a gente mostra que é normal, né, ter essas questões psicológicas, a gente consegue abrir a mente das pessoas para poder também falar sobre isso com seu pai, com sua mãe. E procurar um tratamento, né? Procurar uma cura, procurar resolver aquele problema. Porque o maior problema hoje de qualquer situação é você não reconhecer. Exatamente. É a falta do reconhecimento e também o medo do julgamento, Zutânio, porque a sociedade acaba muito com a gente, sabia? A pressão, o estigma, o padrão, os nossos pais, né, com algumas retaliações ali para determinadas coisas, as expectativas que os pais da gente querem do que a gente seja no futuro, sendo que a gente nós não somos pessoas iguais aos nossos pais, né? A gente vem aqui com propósitos diferentes. Então, nesse tempo todo, eu cada vez mais estou buscando o autoconhecimento, né, me espiritualizando cada vez mais, fazendo as minhas orações, as minhas meditações, estando mais com os animais, né? A gente vai percebendo com o tempo, com o amadurecimento, que
o ciclo de amizade da gente, o ciclo de pessoas, ele vai se encurtando um pouco mais, ele vai se fechando um pouco mais, né? Porque a gente vai entendendo... Energia, vibração e frequência. Exatamente. As atitudes, o querer, as pessoas que te procuram quando você tá bem, as pessoas que te procuram quando você tá mal. E aí você vai entendendo, né, um pouco dos interesses que existem por trás dessas questões, né? Então, eu digo pra você, minha vida não foi fácil até agora, viu? Então, mas eu sei que eu tô aqui por um propósito e eu me dedico a minha vida para os animais mesmo, assim. A transformação que eu quero fazer é por eles. Pra eles, eu digo a você que vale muito a pena tudo que eu tô fazendo. E por você? Boa pergunta. Eu não me enxergo, quando é para os animais, eu realmente me cego um pouco em relação a me olhar, ao meu olhar interior. Isso eu posso falar pra você que acontece mesmo. Eu passo muito dos meus limites pra poder dar conta do que eu faço hoje para eles. E isso envolve dedicação, saúde mental, financeiro, né? Porque eu pago junto com minha mãe, né? Ela me ajuda muito nessa questão dos custos que a gente tem com eles. É tudo do nosso bolso, tudo custo pessoal mesmo. Mas pode ser causa, como diz assim, você não está sozinho. Por que você não está sozinho aqui nesse planeta? Não tô sozinho, e eu digo pra você que eu não tô sozinho. Eu vou falar de minha mãe especificamente, porque ela tá comigo pra tudo em relação a isso. Ela é uma grande apoiadora do meu incentivo para a causa. Mas eu tenho os animais. Pra mim, eu digo pra você, pra mim, só de ter eles ali, a gratidão que eles têm, o olhar que eles têm, de quando eles me agradecem porque eu salvei a vida deles, porque eu consegui colocar eles no lar e tirar eles da rua, pra mim já, como as pessoas falam, né, eu zerei a vida. Então, assim, só de ter eles aí especificamente, pra mim, já é uma gratidão imensa. Eu tenho um grande amor realmente por eles, assim. É algo muito espiritual e é algo que já veio comigo. Eu já nasci tendo uma conexão muito forte nessa questão com eles. A gente percebe também que dentro do budismo, as pessoas dentro dos seus panteões, eles tinham muito animais. Principalmente elefante, né? E eu não sei se é uma coisa que é verdadeira, mas diz que um elefante, ele é um animal muito grande, mas diz que ele vê uma fileira de formigas e que ele suspende a pata para ele poder não pisar. Então, o que é que significa pra gente em relação a isso? Significa, quer dizer assim, que ele, por mais que ele tenha um corpo grande, mas ele também tem um lado espiritual muito grande. Porque, ao mesmo tempo de um animal tão grande, demonstra também uma sensibilidade, né? Então, hoje eu pergunto para você que está aqui nos escutando, qual a sua sensibilidade em relação a você, à vida, aos animais, ao planeta, aos rios, aos oceanos? Ou você fazer igual a música de Oswaldo Montenegro, você está olhando a rede, amando mais a rede do que o mar. Porque tem muita gente que é isso, ele valoriza mais a rede do que o mar. Porque ainda está cego na questão do lucro, de uma vida muitas vezes na matéria, Vitor, e esquece que estamos aqui para dois caminhos, o restante é tudo ilusão. Ou você cresce espiritualmente para cima, ou você vai crescer para baixo. Ou seja, não vai nem crescer para baixo. É você estar ali estagnado, numa condição que ainda não reconhece esse cuidado com o outro, não reconhece o cuidado com si próprio, com os animais, com a natureza. Enquanto eu não, igual a frase que você disse mais cedo também, eu sempre falo, enquanto a gente perceber que nós somos a natureza e que o futuro desse mundo é ancestral, a gente não vai ter mudança. Porque quando a gente se percebe igual elefante, grande, mas eu preciso ter essa sensibilidade de não querer destruir o outro ou machucar o outro, porque tudo fazemos partes. Eu esqueci o nome do autor agora, eu vou ficar devendo para vocês, mas eu vou falar uma coisa. Por exemplo, serve para você, serve para Vitor também, para todo mundo que está aqui nos escutando. Quando chega uma pessoa diz assim, eu tô doente, eu tô sentindo tal coisa, aí se a gente pensar que a pessoa está doente, a gente só vai enfatizar algo que ela já se encontra, mas eu posso pensar nela sã. Assim, eu já visualizo a pessoa mentalmente sã, sem nenhum problema. Por quê? Porque, igual Jung traz, nós somos sempre espelho. Os nossos pais, como você falou, ele que
foi cauterizado coisa neles, e eles querem cauterizar na gente. E muitas vezes o sonho que eles tiveram, eles querem colocar nos filhos. É no curso de medicina, engenharia, odontologia ou qualquer um outro, porque eles não conseguiram, porque eu não tive oportunidade, porque eu não fiz, porque meu pai não deixou, porque minha mãe deixou, eu morava no interior, eu não sei o que, tantas outras coisas. Foi real para eles? Foram. Mas também, será que, como você disse, será que não era a situação deles? Eu estou vindo hoje com um novo propósito e eu quero seguir a minha vida da forma que eu quero. Aí eu vou usar o cabelo do jeito que eu quero, eu me visto da forma que eu quero, eu tenho que fazer o curso que eu quero, eu tenho que trabalhar com o que eu quero, eu tenho que ter o financeiro que eu quero. Ah, minha família abdica a questão de a pessoa ser próxima financeiramente, porque a gente vem numa servidão de ancestralidade. Minha família sempre serviu, sempre trabalhou para alguém, nunca foi empreendedores. Minha família nunca tiveram grandes empresários, nunca tiveram ninguém com grandes latifúndios. Mas por que eu tenho que seguir igualmente eles? Será que eu não posso dizer assim, eu amo, eu respeito vocês, eu honro, porque sem vocês eu não estaria aqui. Mas a partir de agora, eu sigo a minha vida, com a minha sexualidade, com a forma que eu quero, com o caminho que eu quero, no país que eu quero, no estado que eu quero, da forma que eu quero. E o que a gente precisa ter do outro, gente, é amor e respeito. Porque o que eu preciso de você é só a sua existência. Ah, Vitor precisa mudar alguma coisa para Jotânio. Não, Vitor não tem que mudar em nada para Jotânio. E como eu também não tenho que mudar em nada para você. Porque se eu preciso mudar alguma coisa, sou eu mesmo. Se você precisa mudar alguma coisa, é você mesmo. Então a gente precisa ter essa noção de mudança na nossa vida, porque senão a gente só está ali, um dia após outro, igual um pedreiro fazendo um muro. Ele vai estar suspendendo o muro e ele vai estar de um lado e o muro vai estar do outro. Exato. Então chega um momento que ele vai tirar aquilo da vista dele e ele vai dizer assim, eu estou preso ou eu estou aberto a novas possibilidades? E Jotânio, você falou um negócio legal, assim, em relação à questão do elefante, porque isso mostra, assim, que independente da sua grandeza, você precisa respeitar, Perfeito. né? Todos que estão em sua volta. Eu costumo falar sempre uma questão, né, uma afirmativa, muita gente discorda e algumas pessoas concordam. Eu costumo falar que os animais, eles são espiritualmente muito mais evoluídos do que a gente. Porque eu acho que a questão da evolução espiritual não tem a ver com a inteligência especificamente do fazer as coisas acontecerem, de desenvolver, né, tecnologicamente o mundo, tecnologia avançada. Eu acho que isso é uma questão que não tem a ver muito com o espiritual. Eu acho que o espiritual tem a ver com amor, tem a ver com empatia, tem a ver com respeito. Então, para mim, os animais, eles são muito mais evoluídos espiritualmente do que a gente. E a gente tem muito que aprender com eles aqui. E quando você fala muito essa questão, né, do outro em si, a gente tem que aceitar o outro como ele é, né, com as contribuições que ele pode trazer pra gente, e que a gente precisa dessas pessoas, sim, pra gente crescer, pra gente evoluir, pra gente aprender. A gente aprende com a história das pessoas, né? E muitas vezes a gente precisa passar por um processo, ou por uma doença, né, ou por uma situação financeira muito ruim, ou por alguma mudança brusca de vida, para a gente ter alguns aprendizados, né? E as pessoas têm muita questão de reclamar. Você falou que nós somos... Eu não lembro o termo agora que você falou, que eu ia dizer para você que a gente também é esponja. Você falou que a gente é alguma coisa, eu falei assim, e é esponja também. Porque a gente absorve e atrai bastante as coisas. Eu né? falei que nós somos energia, somos frequência e vibração. Frequência e vibração. É a coisa mais justa do universo. Exatamente. Então, quando você reclama, aí você falou assim, a pessoa tá doente. Não preciso ficar mencionando sobre a doença dela, porque é uma coisa que é uma situação onde ela já se encontra, a gente já sabe daquilo. Embora mudar essa visão do que a gente tem em relação a ela, que é o objetivo do que a gente quer, que é a cura dela. Então tem muitas coisas, e eu tô aprendendo muito isso com o autoconhecimento, tem coisas que acontecem que a gente não pode mais mudar. Então tem uma frase que eu levo hoje pra minha vida, que é viver em paz com o que não se pode mudar. E além disso, a gente também poder mostrar para as pessoas que a gente deve respeitá-las da forma que elas são e evitar ficar remoendo as situações. Porque quanto mais a gente reclama, mais energia negativa a gente atrai. Perfeito, né? Porque quando eu digo que nós somos... Eu trago mais ainda, para você que está aqui me escutando. Tudo nesse mundo aqui, eu vou fazer... Eu não vou citar o livro aqui agora, não. Mas tem um autor que ele é baseado dentro dos conhecimentos egípcios. Ele fala que acho que a primeira lei do que ele traz 7 leis específicas do universo,
Tudo ele se resume, o mundo, o universo em 7 leis. E a primeira ele fala que aqui tudo é mental. Na maioria dos meus podcasts, eu falo aqui o tempo inteiro, mudança de mentalidade. Se eu falo mudança de mentalidade, eu estou pedindo que você mude o seu mental. Por que é mental? Porque, Vitor, todos nós, eu vou pegar uma coisa simples. Para você estar aqui, para você tomar uma água, um café, alguém perguntou, mas para a pessoa que perguntou, ela pensou. Sim. Aí você quer água, Vitor? Você quer um cafezinho, Vitor? Aí você, quero, não quero. E quando não é você mesmo, poxa, eu quero comer um chocolate, eu quero comer uma banana, eu quero comer um churrasco, um exemplo. Primeira coisa que você faz é pensar. Ah, eu vou tomar banho, eu vou ao banheiro, eu vou usar aquela calça preta, calça branca, você pensou. Eu vou estar lá hoje no JP Podcast com o Jutânio. Você pensou. Então, Pensei. esse mundo é o quê? Mental. Serve para você também. Sim. Esse mundo é mental. Então, assim, se esse mundo é mental, eu sou um co-criador dessa realidade. Então, pessoal, tem gente que ainda não consegue entender isso e tá tudo bem. Porque eu já tive em palestras e a pessoa fala assim, Jutânio, mas tem gente que tá aí que não tem nem o que comer. Porque a pessoa tá achando que o alimento físico é o alimento que as pessoas precisam. E aí eu digo para você, e todos estão me escutando, será que realmente a gente precisa desse alimento, esse alimento físico, material, aquele pedaço de carne, aquele pedaço de repolho? Porque dentro da física quântica, se tudo é mental, primeiro acontece pelo um pensamento. Por que eu estou fazendo essa analogia? Depois a gente vai linkar com a situação dos animais também. E aí eu penso. No momento que eu penso, o meu hipotálamo ele vai ter uma produção de neuropeptídeos, porque vai acontecer uma sinapse. Sim. Então teve uma sinapse, teve a liberação de neuropeptídeos, passa pela pituitária, cai na corrente sanguínea e vai chegar até uma célula do nosso corpo. A célula do nosso corpo tem uma membrana plasmática. E essa membrana plasmática ela vai ter receptores para aquele tipo de informação, para aquele tipo de emoção, para aquele tipo de desejo, para aquele tipo de dor. E ela vai aceitar aquilo porque é algo que você está produzindo. Hormônio, nós somos até hoje, analise o que é a questão hormonal. Um animal ele entra no cio e ela está fadada a aceitar aquele macho que ela vai escolher para poder cruzar e dar uma reprodução. A natureza. Nós também temos isso dentro da gente. Quando a gente produz um hormônio, ele vai ter como fosse chave e fechadura. Ele vai vir para as células e ele vai conseguir entrar. Ele não é igual açúcar que precisa de uma proteína carreadora, ou a glicose. Ele não, ele precisa só de chegar lá e se adaptar ao receptor da membrana plasmática, ele vai entrar e vai comandar. Então eu vou ter desejos de comer a banana, eu vou ter desejo de fazer sexo, eu posso ficar com raiva, eu posso ficar falando da vida dos outros, porque eu estou acostumado a ficar falando mal do outro, a entender o outro, que o outro tem que ser do meu jeito. Eu já estou viciado naquilo. Então isso é quântico, isso é mental. E aí, se eu quero mudar essa realidade, eu tenho que mudar meus pensamentos. Exatamente. Eu tenho que mudar a forma que eu vejo a vida, que eu mudo essa vida através de meditação, do autoconhecimento, de procurar ajuda, de mentorias, de fazer cursos. Porque tem hora que a gente só acha que a gente vai levar a vida da forma que a gente está vindo. Mas a forma que a gente está vindo te trouxe até aqui. Mas se eu quero fazer uma mudança na minha vida, eu tenho que dar outros passos. E estar com pessoas que com certeza já galgaram situações que fizeram a mudança da vida dela. Eu poderia trazer a história aqui de Siddhartha Gautama, que é a história de Buda, mas eu não vou trazer, já botei nos meus podcasts, nos meus stories. Vai estar lá porque fica salvo os stories, vocês podem assistir no meu Instagram. E o quanto que a gente também observa em relação a isso tudo da vida, se o mundo é mental, o que eu estou fazendo por mim, fazendo pelo outro. A situação dos animais, como a gente está trazendo. Por quê? Eu tô tratando o animal daquela maneira? Porque eu não posso fazer isso com um ser humano? Então assim, tem muita gente que quer viver sendo eremita, mas não adianta. A gente precisa de pessoas para a gente projetar. Infelizmente. E a família, ou seja, infelizmente não, felizmente, porque não tem certo nem errado.
A família é nosso maior set terapêutico. Verdade. Então, assim, tudo que papai foi na sua vida, tudo que mamãe está sendo na sua vida, ela só dá o melhor que ela tem. Ele só deu o melhor que ele teve. Tentando acertar, né? Sempre. Não sei, mas não importa se ele quis acertar ou que não acertou. A vida nos oferta aquilo que é necessário. E a gente, como a gente vai absorver isso dessa forma mental, é o desenrolar da história. Tem gente que, como diz assim, eu posso estar aqui em um mundo e você está junto aqui comigo, mas eu estou em uma condição e você está em outra. É como eu estivesse em um mundo, você está em outro. Porém, a gente está em comunicação. Então, existem realidades diferentes. O mundo pode não ser um paraíso para algumas pessoas e pode ser um paraíso para outras. Por exemplo, tem gente que mora numa comunidade onde tem várias situações ocorrendo ali o tempo inteiro, e tem gente que mora num condomínio, com um parteiro imenso, com segurança, com a casa grande, vivendo tranquilamente, tem condição financeira, come o que quer, dorme a hora que quer, vai para o trabalho a hora que quer. Não, aquela pessoa tem que correr, tem que bater ponto, tem que ganhar X. Então, são mundos dentro de mundos. E essa questão de mudança de mentalidade me coloca onde? Numa situação de um herói ou de uma vítima sofredora? E essa escolha parte muito da pessoa, né? A Exato. pessoa que vai escolher se ela vai ser uma heroína ou se ela vai ser vai se vitimizar ali, né? Como perdedora. Vai aceitar, simplesmente estar vivendo ali e passando dia após dia, né? Exato. E aí tudo isso que eu estou trazendo, que Vitor está trazendo aqui, é para falar sobre a situação dos animais. Porque se eu não me vejo como um ser que eu preciso também olhar para o outro e trazer dentro de mim essa fraternidade, essa coletividade, que chega um momento, Vitor, que a gente só dá para o outro o que a gente tem, e que o outro, infelizmente, por mais que seja um ser humano, como você falou, que tem alguns animais, ou os animais têm muito a nos ensinar, porque ele acha que na mente dele, ele não é nada. Ele sempre foi criado, ele foi ensinado que ele não é nada, desde pequeno. E você fazer uma mudança de padrão e de crença para uma nova realidade é doloroso, porque eu tenho medo do novo. Um exemplo, eu prefiro me manter onde é que eu estou. Eu prefiro reclamar do emprego, da vida, da família, da comunidade, mas eu não quero mudar. Eu não quero deixar ir, né? Ou de repente eu não quero deixar para trás algumas coisas. Eu não quero deixar para trás amigos, familiares, parentes, pais e mães, esposa, filhos e etc. Aí a gente prefere se manter ali para fazer uma dignidade, honrar a pessoa que a gente ama. Bem isso. Engraçado é que, assim, tem pessoas que a gente tenta até ajudar, de alguma forma, mas ela prefere estar ali mesmo, Isso. né? Tem muita gente que aceita ajuda e que corre atrás e que muda a questão da visão, né, da mentalidade, mas tem muita gente que está satisfeito de estar ali. Né? Tem gente que não tem tantos propósitos assim na vida, que não se encontra em processo de querer evoluir mesmo, porque como você falou, dói, né? Dói. Um processo que a gente pode ver muito na questão da terapia. A terapia mudou muito minha vida, porque as pessoas pensam assim, a gente faz terapia pra ser pessoas melhores com nós mesmos, né? Mas não é só pra isso não, é pra gente ser pessoas melhores para os outros também. Porque muitos dos nossos traumas, né, de forma da gente tratar às vezes as pessoas, isso afeta diretamente a vida delas também, né? Então a gente precisa também ter essa questão da responsabilidade emocional. O que a gente faz reverbera na vida do outro. Porque a palavra também é energia. Exatamente. Agora, como é que eu aceito as suas reclamações? Um exemplo, eu estou falando assim como hipótese. A sua dor, as suas reclamações, a sua ferida. Porque se você traz algo para mim e me diz algo que eu não gosto, que me incomodou, que eu fico aqui me coçando na cadeira, aí eu digo assim, será que realmente isso está em Vitor ou está em mim? Por que o que ele traz me incomodou tanto? Então eu preciso ver isso em mim. E tem hora que a gente vive fazer essa dicotomia, tão preso na matéria, que a gente ainda não conseguiu visualizar a partícula divina que cada um tem, e que precisa ser cultivada, que precisa ser cuidada. A gente acha que a gente simplesmente um corpo na matéria, e tá bom, tá tranquilo. Para algumas pessoas tá maravilhoso. Para mim também não tem nada a ver, porque como eu falei, Vitor para mim não tem que mudar em nada. Se você quer mudar alguma coisa, muda para você.
Aí, como você falou, também mudar para o outro. A gente já vai para um ponto que eu digo assim, é a gente se entender como ser espiritual, que eu preciso crescer, evoluir, e que eu chego um momento que eu já descobri isso e que eu quero também já ajudar a coletividade. Porque eu já sanei alguns problemas meus. Então agora eu vou para a coletividade, eu vou para os animais, eu vou para a natureza, eu vou para os rios, para o planeta, porque eu entendo que eu faço parte dele. Eu faço parte, não, eu sou também eles. Porque quantos nutrientes tem dentro da gente? Sais minerais, sódio, potássio, onde é que tem isso? Quantos parasitas, quantas bactérias tem no meu corpo? Você está entendendo que está tudo também na Terra? Sim. Eu já fiz uma consagração, trazendo assim para você, que naquele momento que eu estava ali, naquele momento, eu parei para ver a questão da Terra. E a gente fala muito na Terra como se fosse uma coisa... Mas a Terra é tudo que está ali na Terra é vivo. Se você pegar uma colherinha de chá e botar no microscópio, ali tem bilhões de bactérias. Então, a gente fala da Terra ou dos seres que são vivos, que compõem a Terra, que compõem a Gaia, né? Então, a Terra é um ser vivo. Verdade. Então, quando a gente planta um feijão, precisa de bactéria específica para poder tirar nitrogênio dali e ajudar aquele feijão a chegar a um ponto de estar no prato da gente e a gente comer e se alimentar. Mas é a bactéria que está ajudando. Tem bactéria específica dentro do nosso intestino que vai ajudar também a questão de vitaminas, a quebra em relação a isso. Então a gente tem hora que se acha tão porreta, né? Vou trazer isso dessa maneira, esse corpo, e que a gente acaba não entendendo a quantidade de micro-organismos que nós carregamos. Nós somos um universo também perante o universo. Porque Sim. a quantidade de seres que está em você, que está no teu cabelo, que está na tua pele, que está na tua boca, no teu nariz, no teu ouvido, do ânus, intestino, está em tudo. Exato. Se a gente passar um cotonetezinho e botar no microscópio, tem lá bastante micro-organismo. É Vito? Faz parte de Vito. Você é mais do que isso. O que eu fico, assim, triste, Jutânio, é porque o ser humano, ele tem essa questão tão forte nele, que pra ele é o ser superior da Terra, digamos assim, né? Como a gente tá falando. O espiritual é Deus, né? Que muitas pessoas acreditam, falam do universo e tal, mas assim, daqui da Terra em específico, ele é o superior. Ele é o manda-chuva, ele pode fazer tudo, então por isso ele pode matar os animais, ele pode destruir a natureza. Então, é difícil a gente conseguir trabalhar um pouco isso nas pessoas, né? Muita gente não tem ainda esse conhecimento. É matéria. A pessoa ainda está adormecida. Ou de repente está dormindo, porque você acorda quando você faz ascensão para dentro de você e para a sua consciência, que é o divino. Enquanto eu estou na matéria, eu não tenho essa conexão. Eu ainda estou dormindo. E tem muita gente que demora muito tempo para poder acordar. Só que a gente está, Vitor, em um período agora, antes eu quero fazer uma pergunta aqui para as pessoas. A gente está saindo de uma era que é conhecida como Era de Ferro, né? Em que as pessoas passou por muitas dificuldades. Só que agora a gente está indo para uma outra era, que é uma era de mais luz. E aí por isso que está sendo essa busca, todo mundo falando do despertar, do autoconhecimento, e que a gente tem que aprender sobre a nós mesmos, porque se eu não aprendo sobre mim mesmo, eu vou entender que o outro é simplesmente uma coisa à parte, e ninguém é nada à parte. Lembra do que eu falei? Ao invés de pensar na pessoa doente, eu posso já pensar na pessoa saudável. É isso? Então, olha a diferença. Por que isso? Porque eu reflito em você e você reflete em mim. Então, se eu te vejo como doente, aí será que você é o doente ou eu que sou o doente? Agora, se eu vejo você como saudável, eu também me vendo também como saudável. Essa é a grande diferença. Isso é dimensões. Isso é realidade também e é mental. É uma pena que muita gente não tem esse nível de consciência, né? Ainda. Mas estamos no caminho e está tudo bem. É porque todo mundo tem uma fase. É igual diz assim, dentro da matéria, a gente vê que a gente passa de espermatozoide, junta com o óvulo, né? Aí vai ter ali um embrião, esse embrião vai se tornar um feto, vai ficar de 39 a 42 semanas, depois ele vai nascer através de um parto normal cesariana, e ele vai ter todas as fases da vida, vai ter vários ciclos, e tem muita gente que está vivendo ciclos.
Mas é um ciclo ainda do adormecimento, porque é necessário o próprio... vou chegar até aqui porque o próprio sistema quer que você fique adormecido. Não é vantajoso você descobrir que você é um desperto. Exato. Porque quando você descobre realmente quem é você, você vai tirar o véu da ignorância e você vai se tirar essas escamas em relação ao outro, a questão do pai, a questão da mãe, da sociedade, de tudo pré-estabelecido que alguém está estabelecendo para você, e você diz assim, tá tudo aí, eu vou seguir o meu próprio caminho. É igual a pessoa chegar a Deus e falar e dizer assim, olha, Vitor, eu quero que você vá lá hoje fazer o podcast com o Jutânio. Aí você fala assim, ah, beleza, tá legal, meu Deus. Mas assim, tem que ser hoje mesmo? Eu posso marcar para sexta-feira? Para outra próxima sexta? Aí, tudo bem, importante que você vá fazer o podcast. Você não disse que não ia fazer, mas você também vai fazer no seu tempo, no seu momento. E tá tudo bem, tá tranquilo. Importante que você tá no caminho. Verdade. Isso é, esse aprendizado que a gente tem, e quando a gente vai tomando essa consciência, é o que vai mostrando pra gente que a gente tá no caminho certo, né? Com certeza. E falando mais dos animais, o que é que você tem e que pode trazer pra gente? É uma forma de ajudar que hoje a gente, como eu trouxe, pra gente entender sobre os animais, eu preciso entender primeiro sobre a mim mesmo. Verdade. Porque talvez eu não tenha nada para dar nem para o animal. Ou seja, nem para mim, nem para ele. Então, se eu não tenho para mim, eu também não tenho o que ofertar para ele. Né? Então, o que é que você pode trazer para a gente? Essa sensibilidade que você já mostrou aí de cuidar, de amor. O que é que você diria hoje para as pessoas que estão aí ainda adormecidas? Então, primeiro, como você falou, não adianta a gente tentar fazer algo que a gente não consegue entender ainda. É importante a gente fazer uma reflexão e entender, né, os porquês, os motivos. Entender que a gente está aqui, que nós somos realmente esse universo e que a gente tem outras espécies que vivem com a gente, né? Sejam animais, sejam árvores, plantas, né? Seja a terra, os rios, lagos, mares. Entender que tudo que está aqui tem um motivo de estar aqui e que é como se fosse uma engrenagem, né? Uhum. Para o universo conspirar bem e dar tudo certo e tudo evoluir, precisa que tudo esteja funcionando perfeitamente bem. Não só o ser humano, né, no nível de crescimento, porque tudo que geralmente o ser humano faz é voltado para ele, para o crescimento dele, para os interesses dele. Então, quando o ser humano conseguir entender que tem que ser bom para todos, para todo mundo que vive aqui, que habita aqui, a consciência, a chave gira de uma forma diferente, né? Então, muita gente pensa assim às vezes, eu vou fazer comércio com os animais, eu vou pegar uma raça aqui e vou começar a vender esses animais. Assim como no ser humano, para os animais também, toda gravidez pode trazer riscos para o animal, né? Produção de hormônio, dentre outras questões que são particulares de cada mamãe ali, né, que tá gestante. As pessoas pensam que não, mas quando a gente separa um filhote de animal da mãe, é um sofrimento muito grande, tão grande quanto uma mãe humana com um filho humano. E as pessoas pensam que não. E eu falo isso pra você porque eu já vivenciei, presenciei muitas coisas, né? E tem gente que fala assim, às vezes, os porcos, a gente, né, mata as aves. O porco, ele é tão carinhoso quanto o cachorro. Uhum. Ele adora carinho. Ele vem ali quando você chama ele pra brincar. Só que, infelizmente, ele tá naquela parte da cadeia onde a gente utiliza ele pra alimentos, né? Então, quando a pessoa entende que é muito cruel separar um filhote de uma mãe, ele já vai conseguir entender muita coisa, né? Quando a gente pega uma família de animais e a gente separa a mãe dos filhotes logo, de uma forma brusca, sem responsabilidade, ou um abandono, a gente está prejudicando muito a saúde mental desses animais, né? Então, os animais, eles têm sim ansiedade, eles têm depressão, né? Eu faço veterinária, como eu tinha te falado, né? E uma das coisas que eu quero me especializar é em psiquiatria animal, né? Porque é uma área que é pouquíssimo assistida, pouquíssimo valorizada. As pessoas acham que os animais não têm ansiedade e depressão, mas eles têm. Então, quantos nós, né? Eles têm também. Então, e tem muita gente que não sabe disso. Tanto que existem tratamentos já homeopáticos, né? Medicamentos também que fazem tratamentos de depressão e ansiedade para animais. As pessoas podem ajudar de diversas formas. Tem gente que fala assim, eu não tenho como ficar alimentando o animal todos os dias na rua.
Mas será que você não tem uma habilidade legal no Instagram que você possa tirar uma foto daquele animal e divulgar na sua rede social para ver se alguém se interessa em adotar e você intermediar aquela adoção? Tudo tem um começo. Pra eu estar aqui hoje onde eu tô, né, com o podcast, com os mais de 300 animais que eu já tirei das ruas, que eu já ajudei a conseguir a adoção, eu tive as primeiras vezes, né? Então, chegar até aqui onde eu tô hoje foi um processo. Então, todo mundo pode iniciar esse processo. Da forma que pode, do jeito que pode, sem cobranças, né? Eu já fui muito criticado também, porque as pessoas falam assim, ele é protetor animal? Quantos animais ele já salvou? Ele tem quantos animais em casa? Porque hoje, na minha casa, eu moro sozinho, eu tenho 3 gatos. Ele é gateiro? Ele é protetor animal com 3 gatos só em casa? Porque para as pessoas, protetor animal tem que ter uma casa com 100 gatos, 200 gatos. Então, tem muito essa questão também. Então, as pessoas têm que entender que protetor animal é aquela pessoa que se dedica em um certo ponto e no seu momento para salvar a vida daquele animal. Seja alimentando o animal na rua todos os dias, seja tirando uma foto e divulgando no Instagram para ver se você consegue intermediar aquela adoção, seja você vendo um animal na rua atropelado, que é o que mais me dói quando isso acontece, porque eu vejo as pessoas passando pela rua e não fazem nada. Porque a vida de um animal para eles ali não é nada, isso me dói muito. Então, se a pessoa puder pegar aquele animal e levar no veterinário, poder ajudar de alguma forma, né? Se não pode contribuir fisicamente, ajuda financeiramente, faz doação, né? Na minha página do projeto de adoção que eu tenho, eu faço uma vez no mês o Pix Day. Pra você ter noção, eu recebo uma média ali entre 70 e 120 reais de ajuda por mês. Sendo que eu tenho um custo de quase 800 reais só de ração para os animais. Fora quando a gente gasta, né? Com medicamento, vermífugo, castração, vacinação, né? Então, as pessoas podem ajudar de diversas formas. E a gente estava conversando isso mais cedo também sobre a questão da alimentação, né? Hoje eu sou vegetariano e eu tive pessoas que me criticaram, inclusive na família, viu? Nossa, você é vegetariano? Não sei por quê, porque a cadeia alimentar foi dessa forma. Ou seja, tudo que é criado, que foi colocado ali e que muita gente segue aquilo, sabe? Eu sou muito o contrário disso. Eu sou muito de fugir dos padrões, sabe? E eu acho que é importante a gente também falar sobre isso. A pessoa não precisa ser vegetariana, mas se ela conseguir pelo menos fazer a segunda sem carne, a terça, a quarta, vou ficar 4, 5 dias sem comer carne, vou ficar uma semana do mês sem comer carne, já está ajudando muito, já está contribuindo muito. Porque aquela família que vai fazer aquela redução vai impactar, mesmo que pouquinho, vai impactar na questão da produção na indústria, né? Os animais, eles sofrem muito para chegar nas nossas casas, né? E as pessoas pensam assim, não, é uma delícia, gosto de comer a carne sangrando e tal. Quantos hormônios são colocados naqueles animais, né? Quantas doenças provenientes daquelas carnes as pessoas podem adquirir? Raiva, medo, tantas outras emoções. Muitos dos animais que são mortos ali, eles são mortos de forma traumática. E aquilo é passado sim para a carne daquele animal e você ingere aquela carne daquele jeito. Só que tem muita gente que também não acredita nisso. Então, essas são algumas das formas que as pessoas podem ajudar, né? De alguma forma aí a contribuir, falar sobre. A gente está numa situação de crise aí de esporotricose no nosso país, né? Eu até fiz um Reels esses tempos falando sobre isso. Muita gente pensa que o gato é o culpado e não é, né? O culpado são as pessoas, são o poder público que não faz nada para mudar isso. E aí, quando consegue fazer alguma coisa, ele quer pegar aquele animal e eutanasiar, ou seja, quer matar aquele animal, para não ter trabalho, para não, né? Então, isso tudo dói muito também. Muita coisa da minha depressão que eu falei para você vai muito disso também, da crueldade versus a sensibilidade que eu tenho. Então, eu fico me perguntando como é que a pessoa teve coragem de fazer aquilo e não consegue compreender, né, internamente aquela questão. Então, se você puder falar em casa, as pessoas puderem falar em casa sobre não abandonar, sobre não maltratar os animais, isso já vai ajudar muito. Se a gente puder colocar uma disciplina na escola, né, na escola do ensino fundamental, que é importante proteger os animais, que os animais eles têm direito sim, que a gente não pode maltratar eles, e que maltratar animais e abandonar é um crime, né, e você pode responder por isso, eu acho que as pessoas vão começar a mudar a chave em relação a isso. Então, para mim, a frase principal que vai fazer toda essa mudança, são duas na verdade, é educação, né, que é o propósito do podcast, o propósito do Gataiada Podcast, que é falar sobre a educação dos animais, e responsabilidade e vontade. A pessoa precisa ter vontade de querer aprender e de querer saber sobre. A gente tem muitas coisas pré-definidas dentro da gente que a gente não conhece e a gente fala como se tivesse propriedade para falar daquilo, né? Ou porque eu vi o pai falar, ou alguém da família. Beleza. Falando em locais, assim, você conhece algum lugar ou indicaria se a pessoa visse um animal ferido,
para onde ligar ou para onde levar, se tem alguma instituição pública, se a própria prefeitura aqui de Salvador, de Lauro de Freitas, Camaçari, eles têm algum serviço voltado para isso, porque a gente percebe, eu sou da área de saúde, então eu sei que tem posto de saúde, né, tem UPA, tem hospitais, né, tanto particulares quanto públicos. E para em relação aos animais, porque o que eu percebo e vejo é estabelecimentos particulares, ou de alguma empresa, ou alguém vai lá, um veterinário monta o seu consultório e ali faz os atendimentos, alguns é 24 horas, outros tem emergência e não tem. Como é que seria? Por exemplo, você está na rua, aí você vai passando, você atropelou o cachorrinho, o gato, ou qualquer um outro, ou você encontra o animal já ferido. Você conhece algum lugar? Se tem, não tem, eu poderia indicar? Não conheço, porque infelizmente não tem, Jotânio. Imagine. Não tem. Eu, inclusive, sou um pouquinho, digamos assim, meio que polêmico, né? Na minha turma na faculdade, porque eu falo exatamente sobre isso, né? Eu quero mudar um pouco esse cenário na área veterinária, né? Aí me deu vontade de fazer... Quem era o cara aquele que batia a mão na mesa? Varela? Varela? Acho que era do Bocão, né? Ou ele, não sei. Não, Não sei. era de outro programa. Ah, Balanço Geral. chamar... Poxa, aí agora eu faço aqui um chamado, assim, legal, já que eu também não conheço, tô perguntando para ele, que já trabalha nessa causa e também está estudando. Então, aos vereadores, porque por esse estúdio aqui já passou vereadores, não passou o prefeito de Salvador, né? Mas o próprio governador da Bahia também já gravou aqui no estúdio. Mas Jerônimo, Bruno e os vereadores todos de Salvador, Lauro de Freitas, prefeita de Lauro de Freitas. Então, se tem algo, vamos divulgar. Se não tem, vamos produzir algo que tenha. Para um atendimento de 24 horas, um atendimento que seja também SUS. SUS, assim, no intuito que talvez o SUS, acho que não tem uma diretriz voltada para a questão dos animais, mas que tenha um atendimento público, que seja público para todo mundo que queira levar seu animal, que não tenha condição de pagar. Porque quem tem vai levar com certeza no que já trata o próprio cãozinho ou o seu próprio gato. Mas se a pessoa tiver interesse de levar, tem um profissional que atenderia, né, nessas situações, pelo menos se não tem 24 horas, mas pelo menos das 8 às 18 horas, às 17 horas. Então é algo para se pensar. Eu acho que hoje a gente precisa disso. E tem muita gente, qual é a casa hoje? É igual celular, que não tem um gato e um cachorro, a gente vai analisar, né? Não importa se a pessoa tem condição financeira, se não tenha. Então, porque vacina eu sei que tem, né? A vacina antirrábica a gente vê que também dá nos postos de saúde, porque para já evitar um problema maior para dentro da saúde pública. Mas a gente percebe que não é só a vacina. Repare que é tudo voltado por causa do homem. Como passa para o homem, então tem vacina gratuita exatamente. Para a raiva. Mas em relação a isso, gente, então é um momento aqui, quem estiver assistindo o podcast, quem tiver... E chegar também para o governador, é um momento também de se pensar nisso. O Estado criar algo em relação a isso. Se tem, me perdoe porque eu não conheço, porque também quero conhecer, até para a gente poder passar para as pessoas que não conhecem. E se não tem, está na hora da gente produzir. O prefeito de Salvador, o governador do estado da Bahia, e não só do estado da Bahia, nem de Salvador, das todas as cidades, 407 municípios da Bahia, e principalmente para todos os municípios também do estado do Brasil, como é do Brasil. Então está na hora da gente pensar, porque a coisa tem que ir mais além do que a gente imagina. E quando a gente pensa nisso, é a gente entender e trazer essa consciência, Vitor, que eu sou um ser humano e que eu estou um ser humano e que eu tenho essa consciência espiritual que o outro também é a minha extensão. E não importa quem seja ele. É um ser que está vivendo uma situação que eu preciso cuidar. Exato. Então, quem não tem condições de pagar um veterinário, levar numa clínica, como é que seria? Então, gente, tá na hora de pensar sobre isso. Vamos refletir. Eu acho que tem condição sim de produzir algo, pelo menos um local, fazer castração. Eu acho que não sei se a UFBA tem alguma coisa voltada para isso, para o curso de veterinária, ou não sei se tem ali em Ondina, parece que tem algo desse jeito. Na verdade são atendimentos sociais, né? Então tem um tipo de custo, só que mais baixo. Exato. Está sendo criado também, né? Está sendo construído o Hospital Público Veterinário, o primeiro Hospital Público Veterinário. Está sendo construído, mas a gente não tem ainda, não está pronto. A previsão era para estar pronto esse ano, mas pelo visto acredito que não vai dar mais tempo, né? Provavelmente só ano que vem.
Aqui em Salvador. Aqui em Salvador, isso. É o estado ou município? Você sabe, não. É municipal. Ah. Então, parabéns pela iniciativa e vamos terminar isso aí e divulgar, né? Porque eu acho que precisa ser divulgado para que as pessoas possam levar seu animal, que possa cuidar, dar um atendimento digno também para esse animal. Exato. Porque se eu não entender, Vitor, essa situação que todos nós fazemos parte do mesmo sistema, a gente não tem condição de evolução. A gente não está evoluindo. Eu preciso fazer minha evolução individual, ter a minha autorresponsabilidade, mas eu também preciso chegar um momento que eu preciso também cuidar do coletivo. Sim. E é isso que a gente está trazendo aqui no podcast com o convidado. Ele está trazendo um tema interessantíssimo para você que aí está nos assistindo, que possa também compartilhar. E a gente falar desse amor e desse carinho com os animais. E não só com os animais, com as plantas, com os rios, com os mares e também com o ar, né? Porque a gente acaba usando tudo de forma indiscriminada, sem pensar no dano que a gente está causando. Hoje é muito bom e maravilhoso se apertar a descarga da sua casa, que tem uma água que chegou ali, que a gente só está pagando ali para embasa, aquela descarga vai sair os dejetos e a gente está feliz, tem que ter o banheirinho cheiroso. E com a finalidade de sair também a gente se preocupa. Então, tudo isso faz parte de uma evolução, Exato. de um aprendizado. E voltando à situação de Buda, ele traz muito, como outras religiões, fala sobre a questão da reencarnação. Então significa que esse planeta ao qual você está, quando você sair daqui, que você voltar, você vai encontrar as condições às quais você plantou. Então, quais são as condições que você quer encontrar quando você volta aqui? Exato. E aí, o que mais você pode acrescentar pra gente? Eu já vou finalizando aqui, dizendo assim, gratidão pela sua participação. Foi muito bom em trazer um tema que eu nunca tinha abordado tão especificamente e que não finaliza também agora, né? Agradeço a presença, tá aberto para outros momentos que você tiver algo interessante pra gente vir aqui discutir no JP Podcast. E que você deixe os agradecimentos, onde as pessoas também estiverem interessadas em querer te ajudar em ração, em medicação, em atendimento, que pode alguns profissionais que já trabalham na área também estar a fim de querer ajudar. Como fazer isso? Como te encontrar? E principalmente ajudar, porque a vida, gente, é isso, é dar e receber. Enquanto a gente não aprender que a vida a gente precisa dar para receber, é troca dinâmica. Porque o que é que você tem aqui nesse planeta? Você não tem nenhum corpo que você utiliza, porque chega um momento que você vai perder esse corpinho, ele vai ser enterrado, vai entrar em putrefação e o que vai ficar é a tua consciência. Então pense nisso. Então o que é do povo precisa voltar para o povo, o que é do planeta precisa voltar para o planeta. Reflita. Então, gratidão e deixa as considerações para você e dizer onde que te encontra e como é que pode te ajudar olhando nessa câmera. Perfeito. Só acrescentando um pouquinho, pessoal, do que a gente estava falando da parte Fica à dos vontade. atendimentos. A gente tem um castramóvel aqui em Salvador, né, que foi feito pela prefeitura, que faz as castrações gratuitas, mas é somente a castração, tá? Então, infelizmente, não tem o pós-operatório, é só a castração ali. Mas atendimento gratuito para um animal que se atropelou, que está passando mal, tá ali perto de morrer, infelizmente realmente não tem esse atendimento ainda hoje. Vai passar a ter quando vier o Hospital Público Veterinário. Por isso que eu tinha te informado que no momento realmente não tem esse local. Eu, por ser protetor da causa, tenho alguns parceiros que me ajudam e me dão alguns descontos em determinadas situações. Enquanto acadêmico de medicina veterinária, assim que eu me formar, e isso eu falo não só para estudantes de veterinária e pessoas que estão se formando, né, na medicina veterinária, mas como, na minha opinião, para qualquer profissão que a gente venha a ter, a gente deveria reservar um espaçozinho da nossa agenda, nem que fosse uma vez por mês, para fazer um atendimento social. Eu acho que esse é o mínimo que a gente pode fazer de contribuição para as pessoas que não têm acesso a um advogado, pessoas que não têm acesso a um plano particular, dentre outros serviços, né, que muita gente infelizmente não tem acesso, como chegar lá mesmo. Eu acho que não custa nada a gente fazer algo para essas pessoas que tanto precisam. Eu acho que isso vai além de obrigação. Eu acho que é você fazer realmente ali e salvar a vida de uma pessoa que esteja precisando muito. E quando eu falo salvar, não é só no sentido de salvar porque era risco de morte, mas salvar porque você pode ser uma luz na vida daquela pessoa. Então, eu estou tentando organizar com os meus colegas de faculdade aí para essas pessoas estarem, quando se formarem, né, fazer esses atendimentos sociais, porque muitos profissionais não fazem. E quando fazem, cobram um valor, né, relativamente ali para custear os seus materiais, mas tem gente que não tem como pagar nada, nem R$2, nem R$5. E aí vem a questão do abandono.
as pessoas, se tivessem mais suporte hoje, elas teriam muito mais animais em casa e não teria mais tantos animais nas ruas. Então, uma coisa meio que complementa a outra ali, né? Se a gente tivesse mais suporte, atendimentos gratuitos, com certeza as pessoas teriam mais animais em casa e a gente teria menos animais nas ruas, né? Então, eu gostaria muito de agradecer, Jútânio, a participação aqui. Fico muito honrado e feliz, porque, infelizmente, aqui no nosso país, a gente não tem muito espaço, né? Os protetores da causa animal, a gente quase não ouve falar. Se a gente conhece um ou outro, é muito, porque são pouquíssimos realmente que aparecem aí na mídia, que aparecem nos podcasts. Então, você ter aberto esse espaço aqui para eu poder falar um pouquinho sobre isso, para poder ajudar a contribuir e ter essa visão. Fiquei feliz que você falou de um tema muito específico e que isso nunca aconteceu aqui dentro. Eu espero que isso tenha ajudado também nesse bate-papo com você a ter outras reflexões, né, para a vida. Acho que a cura quantum que você fala bastante, né, que eu acho muito legal, que eu super estou interessado, porque é um tema que a gente precisa entender cada vez mais o nosso eu interior mesmo, para que a gente possa conseguir contribuir para o mundo, né? Esse estudo interno que a gente precisa fazer, ele é fantástico. E eu acho que os animais, a natureza, as plantas, os oceanos, está tudo interligado. Quanto mais a gente entender que é tudo da mesma família, né, e que a gente não precisa destruir aquilo ali para a gente se sobressair, eu acho que o mundo vai ter um caminho muito mais bonito. Então eu gostaria muito de agradecer, pessoal, a participação aqui. Vocês podem me encontrar no Instagram, Vitor Transilo, Vitor Sensei Transilo com Z e com 2 L's, tudo junto. Meu projeto de adoção de animais é o Adote um Gato de Rua, Adote um numeral 1, Gato de Rua, e o Gataiada Podcast, que veio aí para mudar um pouquinho, né, essa questão da consciência e pra gente quebrar um pouco esses preconceitos que as pessoas têm em relação aos gatos, é o Gataiada Podcast, tudo junto. Vocês vão adorar o conteúdo que tá lá, já temos participação de pessoas muito importantes para a causa, e eu espero que vocês tenham gostado do bate-papo de hoje. Maravilha, Vitor, mas eu quero saber mais ainda. Eu tô, por exemplo, interessado, diz assim, eu quero ajudar você comprar lá a ração, eu posso dar R$50, R$100, R$1.000, você quer deixar um Pix, quer falar algo que as pessoas possam ajudar, ou conhecer também mais sobre o seu trabalho e ver que realmente é um trabalho sério e que pode realmente contribuir com toda a tranquilidade, fica à vontade. Perfeito, obrigado. No perfil, pessoal, do Instagram, o Adote um Gato de Rua, vocês encontram lá, né, as informações sobre os gatinhos que estão disponíveis para adoção. São vários, tem alguns cachorrinhos também. Então, se vocês puderem ajudar a gente a divulgar esses animais, já ajuda muito. Um compartilhamento faz muita diferença, né? As pessoas às vezes pensam que não, mas por isso que eu fico ali, às vezes, pedindo a todo mundo, galera, divulga, porque uma divulgação que você faça, você consegue salvar aquele animalzinho ali, e aí você salvando aquele animal, para mim, eu consigo salvar a vida de outro, porque eu tenho as minhas limitações também, né, financeiras e de espaço. A gente tem um Pix também, que é o Adote um Gato de Rua, numeral 1 também, @gmail.com. Você pode estar fazendo a sua contribuição financeira e a gente também aceita doação de ração. Tá tudo explicadinho lá na página da bio do Adote um Gato de Rua, que é como vocês podem ajudar e ajudam também se inscrevendo no nosso canal do Jútânio, né, o JP Obrigado. Podcast, e no Gataiada Podcast também. Quanto mais inscritos a gente tiver lá, quanto mais compartilhamentos, mais a gente vai conseguir educar a sociedade como a gente deve respeitar e proteger a vida dos animais. Muito obrigado. Lá tem o Pix, não é isso? Tem. Ah, então pronto. Então, Vitor, mais uma vez, gratidão pela sua presença, e eu sempre gosto de dizer, gratidão não, gratitude, que gratitude é reconhecimento daquilo que poderia, que está sendo, que não poderia ser. Então, assim, a gente tinha de tudo para você não estar aqui, eu estar tendo essa entrevista com você, Verdade. esse podcast, e agora a gente está aqui conversando, trazendo um assunto tão importante e que a gente conciliou, né, autoconhecimento, autodesenvolvimento do ser humano para ele poder entender a importância do cuidado. Então, gente, gratidão também pela presença de vocês, gratidão por estar aqui no podcast. Eu já agradeço também por ter curtido, ter compartilhado e estar inscrito também aqui no canal. Acompanhe, ajude. Eu acho que é uma das grandes evoluções a gente entender hoje, em pleno século XXI, o quanto que a gente pode fazer por nós e também fazer pelos outros. E os outros também, os animais, as plantas, os rios, a natureza em si está englobada. Então, um forte abraço, tudo de bom para vocês.